credo apostólico é dividido em 3 partes, né? Exatamente falando de cada uma das pessoas da Trindade, a obra que cada uma delas faz, né? Não quer dizer que as outras não estejam envolvidas, mas é aquilo que se destaca em cada uma das pessoas da Trindade. Nós vimos então que o credo apostólico foi criado pelos apóstolos, não é isso? Foi os apóstolos que criaram o credo apostólico, por isso que ele tem esse nome? Foi ou não? Foram os apóstolos que publicaram o credo apostólico? E por que ele tem esse nome? Isso, é baseado no ensino dos apóstolos, né? Então, nós vimos também em outras ocasiões que o credo apostólico, ele traz a essência da fé cristã. Qualquer negativa, né, ou se você suprir, ou se você acrescentar verdades àquilo que está escrito aqui no credo apostólico, isso coloca você do lado de fora ou do lado de dentro da fé cristã, né? Então a gente vai percebendo, à medida que a gente vai estudando, que o credo apostólico então traz para nós essa base da fé cristã, ok? Vamos então, vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza, o credo apostólico. Vamos lá? Amém, tá? Então, como eu falei, nós estamos olhando aí essa primeira parte, né, da segunda estrofe do credo apostólico. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, na semana passada, nós fizemos de maneira introdutória, e nós demos uma olhadinha, então, nas 2 naturezas de Cristo, né? Então, nós definimos na semana passada que Cristo, então, ele possui 2 naturezas em 2 pessoas. É isso? Não, ele possui quantas naturezas? Quais são? A humana e a divina. E quantas pessoas? Uma pessoa apenas, tá? Nós vimos na semana passada também que essa dupla natureza de Cristo, ela começou, ela foi criada, vamos dizer assim, né? Ela veio à existência a partir de quando? Quando que de fato essas 2 naturezas elas vieram a existir juntas? Isso, na concepção. Então, desde o ventre de Maria, já existia ali uma criança que tinha essas 2 naturezas, tá? Ele já era no ventre de Maria Deus e homem, tá? Então, isso é importante porque existiam heresias dos primeiros séculos que diziam que Cristo não tinha essa natureza divina no ventre materno, né, no ventre de Maria. Que ele veio adquirir essa natureza depois do seu batismo, né? Quando vocês viram lá, a pomba desceu sobre ele, então a partir daquele momento ele se tornou divino, né? Então essa foi uma heresia do século 5, 6, que essa heresia foi rejeitada. Tá? Exatamente porque depois os reformadores entenderam que, de fato, Cristo, desde a sua concepção, ele já tinha as 2 naturezas. Não me peçam para explicar isso, tá? Mas é isso que a Bíblia descreve para nós, e é isso que nós cremos como sendo a nossa fé, aquilo que nós confessamos, tá? Vamos lá, então, a continuar, né? Então, a gente fez essa pergunta na semana passada,
quem é o Senhor Jesus Cristo, né? Então vocês se lembram lá de Mateus capítulo 16, quando Pedro então teve aquela revelação a respeito do Filho de Deus. Então nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, né? De que a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo é uma obra da graça divina. Né? Nós não temos capacidade por nós mesmos de descobrirmos quem é realmente o Filho de Deus. Tá? E foi exatamente isso que foi revelado a Simão Pedro. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então, nós estamos olhando isso tudo que nós estamos vendo aqui a respeito da pessoa de Cristo, exatamente entendendo que Deus é quem deve revelar essas coisas ao nosso coração. É Deus que precisa trazer entendimento aos nossos corações, tá? Nós estamos trabalhando então dentro disso. Hoje nós vamos então dar uma olhadinha sobre a divindade de Cristo, né? A sua natureza divina. Então essa é uma daquelas aulas, irmãos, que eu penso que você deve anotar alguns versículos bíblicos, ou você pelo menos deve marcar na sua Bíblia os versículos que vão ser citados aqui, porque de repente, né, você até entende que de fato Cristo tinha uma natureza divina. Mas se de repente alguém falar assim, cita um texto bíblico para mim que fala disso. Aí você vai coçar a cabeça, vai coçar do outro lado e vai falar, eu não sei nenhum texto bíblico que fala sobre a divindade de Cristo. Então, de repente, seria importante se você anotasse, né, aí num papel ou no próprio celular, ou à medida que a gente vai citando aqui os textos, você marca, então, esses textos aí que falam a respeito da divindade de Cristo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha, então, para a Escritura, a gente vai ver que a Bíblia já falava, então, a respeito da divindade de Cristo. Veja, por exemplo, o Salmo 45, versos 6 e 7. Eu vou citar aqui para os irmãos. Diz assim, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, tá? Então veja que o Salmo 45, que é um salmo messiânico, ele mostra para nós exatamente isso, né? Que o Senhor Jesus Cristo teria a sua natureza divina. Nós vimos recentemente, aí, alguns meses atrás, o Salmo 110 mostrando exatamente isso, né? De que aquele que estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso não era o rei Davi, né? Embora o salmo tenha sido escrito por ele, mas é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Hebreus capítulo 1, versos 8 e 9, também nós encontramos assim, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, citando aí o Salmo 45, e cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, tá? Atos capítulo 2, também, nós vamos perceber exatamente essa demonstração da pessoa divina, né? Da natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 32 diz assim, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui, então, é citado exatamente o Salmo de número 110, tá? Isaías 9, os versos 6 e 7, talvez é o texto que a gente mais conhece, que fala exatamente da natureza divina de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Tá? Então veja que o Antigo Testamento não apenas profetizava a respeito de um Messias, né? Mas falava também da natureza divina deste Messias. Talvez esse seja o motivo, né, que os judeus, quando viram aquela figura humana, aparentemente frágil, né, sendo morto, ele falou, isso não pode ser o Messias. Ele não pode ser, porque como é que Deus vai morrer? Né? Como é que os homens conseguem pegar o Messias e crucificá-lo? Isso é impossível. Então os judeus tiveram exatamente muita dificuldade, porque eles estavam olhando esse Messias que vinha realmente como Deus para governar sobre os seus inimigos. Tá? Ainda Jeremias 23, 6, nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Ainda Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja aí Miqueias dizendo, ele é desde os dias da eternidade. E ainda, se você quiser anotar, Malaquias capítulo 3, o verso de número 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então veja que a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, ela foi profetizada, né, desde o Antigo Testamento. Ok? Nós vamos ver também, irmãos, que a divindade de Cristo, ela também foi reconhecida. Então veja lá, por exemplo, eu vou pedir ali a partir do João, para ler para mim, por favor, Mateus capítulo 3, o verso 16. Então você vai ver que o próprio Pai e o Espírito de Deus, eles testificam a respeito da divindade de Cristo. Mateus 3, os versos 16 e 17. Pode deixar o microfone aí que depois a gente vai passando para trás, tá? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso, tá? Então vocês estão vendo aí o Pai e o Filho testificando, dizendo, este é meu Filho, né? E o Filho aí está com letra maiúscula, tá? Você vai encontrar também Isaías 42, 1, você pode anotar aí. Você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falava da sua divindade, né? Ele testificava da sua divindade. Veja, por exemplo, Mateus 11, 27, se você quiser anotar. Mateus 16, os versos 16 e 17. Eu vou pedir a Juliana Araújo para ler ali, por favor, Mateus 25, 31. Você acha também Mateus 27, os versos 63 a 65. Mas nós vamos ler Mateus 25, 31. Pode ler, Juliana, por favor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso, tá? Então Jesus não teve nenhuma dificuldade de ele mesmo testificar a respeito da sua divindade. Alguém já disse o seguinte, né? Ou Jesus era realmente Deus, né? Ao lermos as páginas do Novo Testamento, ou ele era um biruta, maluco, um doido. Porque ele auto se denominava Deus, ele dizia, eu sou Deus, né? Eu de fato sou o Messias esperado. Você vai encontrar isso em Mateus 28, o próprio Senhor Jesus também testificando no verso 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, tá?
Nós encontramos também João capítulo 5, os versos 17 e 18. Mas Jesus lhe disse, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, né? Então veja que isso incomodava muito os judeus daquela época, né? Vou pedir ali o Ariston para ler também para nós, por favor, Ariston. João capítulo 6, os versos 37 a 40. Enquanto o Ariston procura ali, se você quiser anotar mais 2 textos, né, que falam sobre isso, João 6, 57, vai falar também sobre o próprio Senhor Jesus Cristo testificando a sua divindade, e também João 8, os versos 34 a 36. Nós vamos ler agora João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso, tá? Então a divindade de Cristo foi reconhecida também por ele mesmo, né? João capítulo 10, os versos 17 a 18, você vai encontrar isso também. No capítulo 10, verso 30, Jesus vai dizer claramente, eu e o Pai somos um. Né? Ou seja, eu sou como Deus é. João capítulo 10 também, os versos 35 a 38, você vai encontrar isso, tá? João capítulo 14, os versos 7 a 9, você também encontra essa testificação do próprio Senhor Jesus Cristo a respeito da sua natureza divina. E ainda João capítulo 19, o verso 7, nós encontramos isso, tá? Os próprios discípulos de Jesus também reconheceram a sua divindade. Eu vou pedir ali o presbítero Geraldo, por gentileza, para ler João capítulo 1, os versos 1 a 3, Geraldo, por favor, e também os versos 14 e o verso 18 do capítulo 1, tá? Capítulo 1 de João, os versos 1 a 3, o 14 e também o 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e quem o revelou. Isso. Então João, discípulo de Cristo, reconheceu desde o início, né, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Tomé, aquele discípulo incrédulo, né, depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, João 20, 28, ele vai dizer, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, reconhecendo então a divindade do Senhor Jesus Cristo, tá? Mateus também vai registrar no seu evangelho, no capítulo 14, o verso 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Você vai encontrar também Paulo falando sobre isso lá em Romanos 9, 5. Você vai encontrar 1 Coríntios 2, 8 também, a testificação a respeito de Cristo, né, como sendo então divino. Você vai encontrar o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 12,
os versos 8 e 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então veja que Paulo ora dizendo: eu pedi ao Senhor, né? Então testificando que o próprio Senhor Jesus Cristo também era divino. Paulo vai testificar isso de maneira bem clara em Colossenses 2:9. Porquanto nele, né, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o texto é bem claro aqui para nós. Além disso, o verso 19 ainda de Colossenses capítulo 1, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Então os apóstolos, né, os discípulos de Cristo, eles não tiveram nenhuma dificuldade em reconhecer a divindade de Cristo, né? Então eles reconheceram claramente que não se tratava de um homem comum, não se tratava de um homem melhorado, não se tratava apenas de um mestre, não se tratava apenas de um bom homem, um profeta como os demais, mas o próprio Deus estava ali encarnado, né, em carne e osso, um corpo, né, andando ali junto a eles. E não poderia deixar passar, né, até os próprios demônios reconheciam a divindade de Cristo. Veja aqui, eu vou pedir a Roseli para ler para mim, Roseli, por favor, Mateus capítulo 8, verso 29, e vou pedir depois a Robelma em seguida para ler Marcos capítulo 1, os versos 23 a 25, tá? Mateus 8, 29 e Marcos 1, 23 a 25. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui a atormentar-nos antes do tempo? Isso, tá? Então veja que os demônios reconheceram, né? Acho que esse texto de Mateus 8, ele é paralelo a Marcos capítulo 5, quando Jesus então se encontra com aquele gadareno, né? E o gadareno, ao ver Jesus, ele reconheceu, se prostrou diante dele, exatamente dizendo isso, né? O que é que você quer conosco, Jesus, Filho de Deus, né? Não chegou o nosso tempo ainda, né? Então é bem interessante a gente perceber que os próprios demônios reconheciam a divindade do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, os versos 23 a 25. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Isso, tá? Então, os demônios também reconheciam a divindade de Cristo. Vou pedir os irmãos para lerem 1 Timóteo 3,16, por gentileza. Vamos lá? Evidentemente, isso, tá? Então isso fala da divindade e também da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também vai trazer vários títulos que demonstram, né, a divindade do Senhor Jesus Cristo, tá? Então você vai ver títulos, por exemplo, aqui em João capítulo 1, verso 1, que foi lido, né? Ele é chamado então de o Verbo, né? E diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas veja que o capítulo 1 está descrevendo exatamente a encarnação do próprio Senhor Jesus Cristo, mas ele é chamado de Deus, ou seja, é um título que é dado a uma pessoa divina, mas João está falando de uma pessoa que encarnou-se. E é dado a ele, então, esse título, né, de Deus. O presbítero Geraldo também já leu ali o verso 18 do mesmo capítulo 1, chamado de o Deus unigênito, né? Também é um título que é dado exatamente a ele. Nós lemos também João 20, 28, né, onde Tomé chama Senhor meu e Deus meu. Também um título que é dado somente a Deus, tá? Paulo também vai falar em 2 Tessalonicenses 1,12,
a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, também um título, né? Que é dado somente a uma pessoa divina. Se você quiser anotar 1 Timóteo 3,16, que nós lemos aqui, 2 Tessalonicenses 2,13, Tito 2,13 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então veja, títulos que são dados somente a uma pessoa divina, né? Grande Deus e Salvador. Quem é que salva? O homem pode salvar? Não, quem salva é Deus. A gente viu isso na semana passada. E esse título, então, é dado ao Senhor Jesus Cristo, tá? Se você quiser anotar Hebreus 1,8, nós já lemos. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 1 também nós encontramos isso, né? 1 João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e que nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá? Aqui, João não está falando da primeira pessoa da Trindade, mas da segunda, reconhecendo que Jesus Cristo, então, é o verdadeiro Deus. Tá? Falando então da sua natureza divina. Então, títulos que são dados, né, títulos divinos que são dados ao Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver também que é dado a Jesus as perfeições divinas. A gente não vai falar de todas aqui, né, mas eu separei algumas que valem a pena a gente mencionar. Por exemplo, a onisciência é dada ao Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então Jesus está no seu sermão profético dizendo, olha, vai acontecer isso. É isso aqui que vai acontecer. Então ele descreve lá, Mateus 24, os acontecimentos dos últimos dias. Como é que ele pode saber disso? Se ele é apenas um homem simples. Ele precisa ser Deus, ele precisa ter onisciência de todos os acontecimentos, né? Exatamente para que ele possa, então, compreender todas as coisas. Você vai encontrar, por exemplo, algo bem interessante, né? Marcos capítulo 2, o verso de número 8, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Lembra que diversas vezes você encontra isso nos evangelhos, né? Em que pessoas estão ali discutindo alguma coisa a respeito de Jesus. E aqui Marcos capítulo 2, ele está falando exatamente daquele episódio, né? Que aquele paralítico desceu ali no meio, né? Por meio do telhado, ele desceu no meio do lugar onde Jesus estava. E os fariseus estavam dizendo, ele não pode perdoar pecados, né? E os fariseus estavam pensando entre si essas coisas. E Jesus percebeu as coisas no coração dele, né, daqueles fariseus. E Jesus então trouxe essa palavra. Por que vocês arrazoam essas coisas no coração? Por que vocês estão pensando nessas coisas? Somente alguém que de fato tem onisciência pode compreender todas essas coisas, né? É interessante, por exemplo, em João capítulo 1, o verso 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Né? Interessante, né? Depois, lá em Apocalipse, você pode ler o capítulo 2 e 3, quando Jesus fala a respeito, quando ele se dirige às igrejas ali da Ásia Menor, você vai ver que uma das características que você encontra lá é exatamente isso, né? É a onisciência de Jesus. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei de fato o que vocês fazem. Eu ando no meio de vocês. Eu consigo de fato saber o que está no coração de vocês. Então isso mostra a onisciência do nosso Redentor. Se você quiser anotar João 2, os versos 24 a 25.
João 4, os versos 17 a 18, quando Jesus então se encontra com aquela mulher samaritana, e lembra que Jesus fala para ela, olha, você já teve 5 maridos e o que você tem também não é seu, e aquela mulher então percebeu que Jesus era de fato um profeta. Você vai encontrar João, capítulo 11, verso 14, quando Jesus, então, antes mesmo de chegar ao local onde Lázaro estava, ele já havia declarado que Lázaro havia morrido. Jesus estava a quilômetros do lugar onde Lázaro estava e Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. João 13, os versos 37 a 38. Você também pode encontrar isso lá. João 16, o verso 30, também fala a respeito disso. Tá? Nós vamos encontrar tudo isso falando então a respeito das perfeições divinas. Né? No caso aqui, da onisciência do Senhor Jesus Cristo. E por que então ele tinha compreensão dessas coisas? Porque ele era Deus. Ele sabia o que se passava no coração humano. Ele sabe das coisas que virão no futuro, ok? Nós vemos também, dentro disso, né, a onipresença do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja aqui em Mateus 18, verso 20, nós encontramos assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas aqui, em nome de Jesus, e do outro lado da rua tiver também, se ele for apenas humano, não tem como, ele está nas 2 reuniões, né? Então, ele não pode estar nas 2 reuniões ao mesmo tempo, né? Ele não pode estar na Igreja Batista ou na Igreja Presbiteriana do Sudoeste e na Igreja Presbiteriana Nacional ao mesmo tempo, corporalmente, né? Então, se ele é onipresente, somente Deus pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, ele precisa dessa onipresença. Nós já lemos também João 1,18, tá? Que fala a respeito disso. João 13 também fala a respeito da onipresença do Senhor Jesus Cristo. Tá? Além disso, também nós podemos mencionar a onipotência do Senhor Jesus Cristo. Né? Também uma perfeição divina. Mateus 11, 27, nós encontramos: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho deseja revelar. Nós lemos Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Depois você pode ler, né, 1 Coríntios 15, nós vamos encontrar exatamente isso, né, que foi dado a Jesus todo o poder para que ele pudesse então destruir, né, que ele pudesse derrotar todos os seus inimigos, tá? João 5, os versos 26 a 29, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 10, 18, nós encontramos isso também. João, capítulo 11, os versos 43 e 44, nós também encontramos isso, né? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai ir. Efésios 1, 22 também fala sobre isso. Você vai encontrar Hebreus 1, 3 falando também da onipotência do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1, 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso. Essa expressão, né? Aquele que é, que era e que há de vir, se a gente pudesse traduzir com uma outra expressão que aparece na Escritura, né, nós poderíamos traduzir toda essa expressão simplesmente com eu sou. Eu sou. Em qualquer tempo, em qualquer hora, eu sou. E aí vocês sabem quem foi que falou isso, né? Lá em Êxodo capítulo 3,
Quando Deus, então, apareceu a Moisés e ele diz: diga ao povo que eu sou. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver diversas vezes Jesus usando essa expressão: eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, né? Eu sou a vida eterna, eu sou o bom pastor. Tudo isso, então, revelando a sua divindade, né? O seu poder. Então, tudo que isso diz respeito a essa perfeição divina do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos mencionar ainda como a perfeição divina do Senhor Jesus Cristo, né? A sua eternidade. A Bíblia também vai falar sobre isso, né? A respeito, então, da eternidade do Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, eu vou pedir aqui, por gentileza, para ler aqui para mim. Onde é que está o microfone? Passa aí para o ladinho para a gente ler, por favor. Nós já lemos, né? Mas, por favor, lê novamente Isaías 9, o verso de número 6, Jorge, por gentileza. Isaías 9, o verso de número 6. Fala da eternidade do nosso Redentor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso, tá? Então Isaías está falando de quem aqui? Ele está falando do menino que vai nascer. Mas ele chama esse menino de quê? Dentre outras coisas, Pai da Eternidade, né? Então é um atributo dado a Deus. Nós já lemos João 1, os versos 1 a 2. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós lemos também João capítulo 1, verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Quem nasceu primeiro, João ou Jesus? João. Como é que Jesus existiu antes de João, né? João, então, está se referindo à eternidade do Filho de Deus. Ele era antes de mim, né? Antes mesmo de eu nascer, ele já existia na eternidade, tá? Jesus também vai falar sobre isso, né? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. João 13:3 também fala a respeito disso, né? João 16:28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Mostrando então que Jesus já existia antes de todas as coisas. Vou pedir o Aécio ali, Aécio, João capítulo 15, capítulo 17, o verso de número 5, para você ler para nós. Por favor, Aécio, só passar ali, por favor. Aécio, lê aí para nós João 17, o verso de número 5. Enquanto o Aécio procura ali, se você quiser anotar, João 17, 24, nós encontramos isso também. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, também fala da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:17 diz assim: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E Apocalipse 1, capítulo 1, verso 8, que nós lemos: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João 17, verso 5, lê para nós aí, por favor. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso. Quem está falando isso aí, gente? Jesus, né? Ele está falando ali na condição de Deus encarnado, em João 17. Aquela oração sacerdotal, ele está dizendo: me glorifica com a glória que eu tive antes de tudo, antes das coisas que existiram. Eu já tinha essa glória, eu quero voltar
a mesma posição. Então, ele está falando de um Deus, né? De um Deus que existe desde a eternidade. Tá? Nós vamos encontrar isso em Hebreus, capítulo 1, verso 12 e 13, se você quiser anotar. Hebreus 13, verso 8, diz claramente, né? Desculpa, eu estou pulando aqui, tá? Mas é Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, Hebreus 1, versos 11 e 12, fala da imutabilidade do Senhor Jesus Cristo. Veja lá, Hebreus 1, os versos 12 e 13, diz assim: também qual manto os enrolarás, e como vestes será igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Hebreus também, capítulo 13, verso 8, vai dizer claramente: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e para sempre. Então fala da imutabilidade do Senhor Jesus Cristo. Ele não muda, ele é o mesmo hoje e sempre e eternamente, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar, dentro dessas questões da perfeição divina, a santidade do Senhor Jesus Cristo, né? Você vai ver que ele é demonstrado claramente, então, a respeito disso. Por exemplo, Lucas, capítulo 4, o verso 34, diz assim, né? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, se você perceber lá, você vai ver que a expressão o Santo de Deus é uma expressão, então, que está toda em maiúscula, né? Pelo menos as primeiras letras estão em maiúscula, mostrando exatamente isso, né? De que Jesus Cristo é esse homem santo, né? Ele é o Santo de Deus. João 6, verso 69, também vai ter essa mesma expressão, né? O Santo de Deus. Você vai encontrar em João 8, 46, se você quiser anotar. A 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, ali o apóstolo Paulo, então, reconhece o Senhor Jesus Cristo como alguém santo, né, que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Além disso, Hebreus capítulo 7, o verso 26, vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre um sacerdote que não tem culpa, um sacerdote, então, que não tem mácula, um sacerdote, não, separado dos pecadores, né? Que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele era um sacerdote santo, um sacerdote puro. E aí isso a gente mostra também. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas falando ainda dessas perfeições divinas, nós vamos ver então que Jesus fala exatamente isso, né? De que ele tem vida em si mesmo. Então ele não é um homem comum como nós. A nossa vida não é nossa, né? A gente depende de Deus para nós vivermos, né? A gente costuma brincar, falar o seguinte, né? Se Deus puxar a minha senha, não tem como, né? Eu dependo de Deus até para respirar. A minha vida depende de Deus, né? Por isso que eu falo que o ateísmo, ele nas últimas consequências, ele é impossível. Porque ninguém consegue viver a parte de Deus, porque nós não somos autossuficientes, embora a gente ache que a gente é, né? Mas a gente precisa de Deus até para respirar, né? A minha coleguinha Marissa, ela criava peixe. Tem algum vivo ainda, Marissa? Ainda tem, né? Então, eu vou usar o exemplo aqui da Maressa, né? A Maressa precisa ali fazer todo um trabalho para a água manter ali, manter-se adequada para que os peixes possam sobreviver. Se a Maressa for má, né? Se ela tiver com muita raiva de algum peixe, basta ela pingar ali algumas gotinhas ali de uma água sanitária, por exemplo, né? Que vai mudar o pH da água, ou qualquer outra coisa que ela mude o pH da água, acabou a criação de peixe dela. Não estou falando que ela fez isso, viu, gente? Mas se ela quiser fazer isso, ela vai lá, põe um negocinho. Ou seja, os peixes dependem daquele ambiente, da bondade da Maressa em manter aquele equilíbrio da água, o pH adequado para que os peixes sobrevivam. Se Deus, então, mudasse, né, o pH do oxigênio que nós respiramos, né,
nenhum de nós estaríamos vivos. Se Deus colocasse algumas gotinhas no oxigênio e mudasse aquilo que nós precisamos, não ia existir raça humana, né? Então nós dependemos de Deus, inclusive para respirar, né? Então nós somos completamente, totalmente dependentes de Deus, desde a hora que nós existimos, né, nesse mundo. Jesus não tinha isso, Jesus tinha vida em si mesmo, né? Ele não dependia então dessa dependência que nós temos. Ele vai dizer sobre isso, né, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, João 1, o verso de número 4. João 2, 19 a 20, você também pode anotar, né? João 5, 26, nós já lemos aqui, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 10, os versos 17 e 18, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando sobre si mesmo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E João vai registrar no capítulo 11, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, ele tem vida própria e ele tem vida para nos oferecer, né? Então, por isso que a gente fala que qualquer outro tipo de vida fora de Jesus, ela é impossível, né, de se ter, tá? Não apenas isso, né, mas nós vamos ver as obras divinas sendo mencionadas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, ele tinha autoridade para perdoar pecados, tá? Nós já mencionamos aqui, mas veja, por exemplo, Mateus 9, 6, você pode anotar. Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Você vai encontrar Marcos capítulo 2, os versos 9 a 11, naquela história que eu contei aqui agora há pouco do paralítico, que desceu ali onde Jesus estava, né? E aquele paralítico foi abençoado 2 vezes naquele dia, né? Ele foi curado fisicamente, ele saiu dali andando, e ele teve os seus pecados perdoados. E os fariseus disseram, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus estava dizendo, pois eu sou Deus, eu posso fazer isso. Eu posso perdoar pecados, tá? Você vai encontrar também Lucas 24, os versos 46, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. João, ele vai declarar, né, João o Batista, ele vai declarar claramente, né, em João 1, 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e lhe disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Atos 10, 43, você vai encontrar isso. Colossenses 1, os versos 13 e 14, você vai encontrar também isso, tudo mostrando que essas obras de Jesus, e no caso aqui então, ele pode perdoar pecados, e ele estava exatamente dizendo isso, né? Eu sou Deus e eu posso fazer isso. Tá? Você vai encontrar também diversos relatos a respeito de Jesus, então, trazendo cura. Por exemplo, Mateus 8,13, você vai encontrar isso daí. Mateus 8,15, Mateus capítulo 9, você vai encontrar Mateus capítulo 11. Tudo isso, então, falando a respeito das obras que Jesus realizava, né, as obras divinas que ele realizava. Você vai encontrar Jesus tendo poder sobre os demônios, lá em Mateus capítulo 8, os versos 31 e 32. Nós já falamos sobre isso aqui. Você vai ver que Jesus tinha poder sobre a natureza, Mateus capítulo 8, os versos 23 e 27, né? O finalzinho no capítulo 27, os discípulos se maravilharam e disseram assim, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Né? Então, mostrando exatamente a natureza divina e a obra divina que Cristo realizava. Você vai encontrar também que o próprio Senhor Jesus Cristo vai trazer sobre si autoridade sobre o sábado, tá? Lá Marcos capítulo 2 nós vamos encontrar isso.
Nós vamos ver também que a Bíblia relata que Jesus tinha autoridade sobre a criação e também sobre a preservação da criação. João capítulo 1, verso 3, vai dizer o seguinte, que nada foi criado sem o intermédio, né? Ou nada foi feito sem o intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso mostra não só que Ele é divino, mas as obras que Ele faz também são divinas. Você vai encontrar também a João capítulo 1, verso 10, falando a respeito disso. Nós vamos encontrar também, irmãos, que a Bíblia descreve Jesus como o autor da nossa salvação. Lembra que eu falei aqui agora há pouco, né? Que a salvação é algo que é realizado por Deus. E a Bíblia coloca Jesus Cristo, então, como esse autor da nossa salvação. Tem diversos textos aqui, né? Lucas 19, 10, João 3, 16, que nós conhecemos bem. O verso 18 também do capítulo 3. O verso 36 também do capítulo 3. Nós vamos encontrar João 8, 24, falando a respeito disso também. Jesus fala lá em João 10, o verso de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. João 10 fala que o Senhor Jesus Cristo, então, é o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas, falando da sua salvação. Quando Jesus, então, vai ao encontro de Lázaro, e ele, então, fala primeiramente às suas irmãs, né, no capítulo 11, verso 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Né? Ou crês isto? Você crê de fato que quem crê em mim será salvo? Você vai encontrar João 12, os versos 44 a 46 também falando sobre isso. João capítulo 14, o verso 1 também fala sobre isso. Jesus no capítulo 15 de João, também você vai encontrar isso. João 17, o verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. João 20, o verso 31, Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 16, 31 também fala a respeito disso, e por aí vai. Por que é tão importante, irmãos, nós compreendemos que Jesus é o Salvador? Porque diversas outras religiões, como eu já mencionei aqui em outras ocasiões, elas vão ver Jesus como um profeta, como um homem de Deus, vão até entender que de fato ele era um enviado de Deus, mas nunca o autor da salvação. Nunca o autor da salvação. Se você conversar com algumas pessoas e dizer assim, olha, mas a salvação só é por meio de Jesus. Ele vai dizer, opa, calma aí, vamos devagar, não é por aí. Vamos sentar aqui, vamos tomar um cafezinho aqui, para que eu te explique que não é bem por aí. Jesus não salva. Jesus é apenas um bom profeta, né? Jesus é apenas um bom mestre, mas ele não pode salvar. Existem outros meios para que você seja salvo, mas o que a Escritura mostra e revela para nós é que Jesus, ele não é apenas o enviado de Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele não apenas veio anunciar a salvação oferecida por Deus, mas ele de fato salva. Ele de fato resgata o pecador, né? Ele não apenas abriu o caminho para a nossa salvação e para que a partir daí então a gente possa tentar ser salvo de alguma maneira, não é? Como se ele simplesmente jogasse uma boia para a gente no meio do mar e fala, ó, se você conseguir pegar a boia, vai lá, né? Eu não posso fazer mais que isso, eu já joguei a boia, se vire. Não, de maneira nenhuma, né? Jesus não joga a boia, ele nos tira do mar, né? Ele mergulha e nos tira daquele lamaçal, é isso que ele faz. Então, de fato, ele é o nosso Salvador. A Bíblia também vai mostrar para nós que Jesus está incluído diretamente na nossa eleição. João 13, 18, se você quiser anotar. João 15, 16, o evangelista vai dizer o seguinte, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário,
eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, nós fomos eleitos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões. A nossa salvação não depende de nós. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa obediência, não é porque você é bonitinho, cheirosinho e vem para a igreja. Você tem que fazer isso. Mas a nossa salvação, ela é nos dada exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Se por algum momento nós pensamos, ainda que surja um pensamento de que a gente pode, de alguma maneira, garantir a nossa salvação, nós estamos completamente equivocados. A nossa salvação é exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Eu sei que tem gente que às vezes não gosta de ouvir isso, mesmo no meio cristão. Pastor, quer dizer que eu não preciso fazer nada? Quer dizer que eu não posso fazer nada pela minha salvação? Você deve viver uma vida santa e reta diante de Deus, mas nunca pensando que por causa disso você vai ser salvo. Não há nada que nós possamos acrescentar à obra perfeita de Jesus Cristo. Jesus não deixou nenhuma brecha, né? Jesus não é aquele pedreiro que vai lá na sua casa fazer uma reforma e deixou o rejunte sem passar e você tem que passar. Ele fez tudo, completo. Não tem um arremate para você fazer. Você pode fazer a vistoria na obra porque a obra está perfeita. Não tem um azulejo fora do lugar. Você não precisa, eu e você não precisamos completar nada do que Jesus fez por nós. O que você precisa é crer nele. O que você precisa é confiar completamente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas nunca pensando que eu vou fazer algo para conseguir a minha salvação. E a gente pode mencionar também que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo a nós. Lembra que ele foi enviado pelo Pai, agora ele e o Pai enviam o Espírito. João capítulo 16, os versos 7 e 14, você vai encontrar isso. Jesus é responsável pela nossa santificação. Ele é responsável pela ressurreição do seu povo, João 6, 40. Jesus, então, é responsável pelo juízo final. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, quando a gente for falar mais a respeito, então, da pessoa de Cristo, quando o credo apostólico vai falar exatamente sobre isso, né? Mas nós vamos encontrar João capítulo 5, os versos 22 e 23, vai dizer assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu vou ler de novo aqui. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus. A gente viu aqui, e depois, salvo engano, a Tiago vai falar sobre isso, né? Até os demônios creem e tremem. E eu volto a dizer, pergunte àquela pessoa ou àquele indivíduo o que ele pensa a respeito do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a pedra divisora da falsa e da verdadeira religião. Ele é o marco, se você quer saber de fato se aquela religião é uma religião cristã verdadeira, que você pode então confiar como sendo uma religião confiável ou não. Porque Cristo é a pedra angular disso daí. Porque muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. Mas quando a gente vai conversar sobre Jesus, a coisa já não é bem assim. Então aqui João deixa claro, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vamos então aqui, só para nós partirmos para a conclusão. Deus não é mais, não pode prometer mais, nem pode fazer mais do que se diz de Cristo, porque promete e faz. Portanto, Cristo foi desde o princípio o Deus do cristão em toda a época e lugar. Tá? Então isso é extremamente importante para nós.
Tá? Então, quais são as considerações finais que eu quero mencionar aqui para os irmãos? Então, veja, nós podemos mencionar, então, diante daquilo que nós ouvimos, que se nós cremos que Jesus Cristo é Deus, e Ele é, então também é Senhor das nossas vidas. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, se de fato Jesus Cristo é Deus, se nós fazemos essa afirmação de que Ele é Deus sobre todas as coisas, se nós não temos dúvida nenhuma a respeito da divindade de Cristo, nós estamos afirmando, ainda que implicitamente, de que Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus diz lá nos seus discursos e no seu ministério, quando ele menciona diversas coisas lá, não é apenas a palavra de um profeta, de um sábio, de um rabi, de um mestre, mas é a palavra de Deus que está sendo mencionada. Quando Jesus diz algo, ele está dizendo algo solene, algo divino. Quando nós lemos, por exemplo, ele se dirigindo à igreja em Laodiceia, e ele diz, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou vomitar vocês, porque eu não aguento mais esse fato de que vocês são mornos, né? Vocês não são nem frio nem quente, mas vocês são mornos. Se vocês não se arrependerem disso, eu vou vomitar vocês. Ali não é apenas um conselho, não é apenas uma palavra de um sábio, mas a palavra do próprio Deus. Quando Jesus menciona sobre casamento, sobre vida, sobre criação dos nossos filhos, quando Jesus menciona sobre a tentação das riquezas, dizendo que você não pode servir a Deus e a Mamon, ali não é apenas um conselho, dizendo, olha, pensa bem sobre isso daí. Quem sabe isso pode instigar você a algum tipo de mudança. Olha, o conselho está aí, né? Aí você vê se você deve considerar ou não aquilo que está sendo dito. Mas são as palavras do próprio Deus. Então, irmãos, quando Jesus fala, Deus está falando. Quando Jesus ensina, é Ele que está, o próprio Deus está ensinando. Quando Jesus fala do inferno, Ele não está simplesmente trazendo ali um ensino de um rabi, mas Ele está, de fato, decretando, e Ele está, então, mencionando coisas importantes que a gente deve nos atentar para isso. É por isso que algumas Bíblias, né, destacam as palavras de Jesus nos evangelhos de cor vermelha, né? Talvez seja para chamar a nossa atenção e para que a gente preste, de fato, atenção àquilo que Jesus está dizendo. Então, veja, né, dentro disso, então, nós podemos nos perguntar, Jesus é só um profeta? Ele é só um sábio? Ele é só um mestre? Sim, de fato, ele é tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. Ele é Deus. Ele é Salvador, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é juiz. Crer em Jesus apenas como um homem santo e sábio não faz jus ao que de fato Ele é. Deus soberano sobre tudo e sobre todos. É por isso que muitas vezes as pessoas rejeitam a Jesus. Porque as pessoas não querem que Jesus mande na vida delas. Eles gostam das palavras de Jesus, já viu isso? Mas quando a gente ouve o que Jesus quer se interferir na nossa vida, a gente fala, não, aí não, Jesus, deixa, não dá não. A gente fala muito sobre o amor de Jesus, não é? Mas quantas vezes a gente fala sobre a soberania de Jesus? A gente fala muito da misericórdia de Jesus. Mas quantas vezes a gente para pensar sobre o juízo de Jesus? Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Mas às vezes quando você vê que Jesus está tendo um discurso muito duro lá no Novo Testamento, você, vamos passar logo, né? Vamos ver lá quem é que Jesus vai curar na página seguinte da Bíblia. Né? A gente quer correr ali quando ele fala sobre coisas duras, né? Quando ele menciona, por exemplo, lá em João capítulo 6, que nós lemos aqui diversos versículos, né? Onde Jesus fala assim, olha, eu sei que vocês estão me seguindo é porque vocês querem comida. Vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui porque eu alimento vocês, porque eu dou comida para vocês. E aí a multidão vai embora. E aí você pensa que Jesus ficou triste, né, que a multidão foi embora. Aí ele vira para os discípulos e fala, se vocês quiserem ir também, pode ir. Vai,
pode seguir. E os discípulos, não, Senhor, a gente vai para onde? A gente quer ficar com o Senhor, porque o Senhor tem as palavras de vida para nós. E às vezes a gente fica cheio de coisinhas, né? Quando a gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo, talvez seria, hoje, né, nos dias atuais, Jesus seria, não seria muito correto, né, na maneira como ele lida com os seus discípulos, dizendo, se vocês quiserem ir também, pode ir, não tem problema nenhum. Né? Se de repente Jesus chegasse aqui para nós hoje e falasse, eu sei porque que vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque eu dou coisas para vocês. Mas faz o seguinte, vai embora. Não fica aqui por causa disso, não. Alguém poderia se levantar, Jesus, você está muito... esses discursos seus estão muito duros, Jesus. Porque às vezes a gente não entende, né, que Jesus... Ele não é apenas um profeta, né? Ele não foi apenas um homem sábio, um mestre, mas ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. É interessante, depois você pode pesquisar, né? Joga lá na internet, procura lá na sua Bíblia. Você vai perceber que depois da ressurreição de Cristo, ele não é mais chamado de mestre. Todas as referências que são feitas a ele sempre aparecem como Senhor. Né? Ele é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Né? É assim, então, que nós encaramos o Senhor Jesus Cristo. Dentro disso, então, irmãos, eu separei aqui uma frase, né, do pastor Charles Sturt. Ele foi missionário na China, na Índia, ele foi missionário também na África. Antes que você pense que ele era um qualquer que não tinha o que fazer, C.T. Studd, né, ele era um nobre. Para você ter uma ideia, ele jogava cricket, né? Então era tipo um golfe, né? Então era alguém que tinha de fato dinheiro, tinha fama, tinha família nobre, e ele largou tudo isso para ser missionário na China, na Índia e na África. E ele tem essa frase famosa, né? Ele diz assim, se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizesse era grande demais para ele. A pergunta é, Jesus Cristo, de fato, é Deus? Se a resposta que a gente dá a isso é sim, Ele é Deus, eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Aí nós podemos ler o restante da frase. Então, se Ele morreu por mim, nenhum sacrifício que eu fizer por Ele será grande demais. Às vezes a gente acha que está fazendo muito por Jesus, não é? Eu vou para a igreja, eu contribuo, eu oro, eu ajudo os mais necessitados, né? Às vezes eu engulo o sapo do irmão, da irmã, às vezes a gente, né, tem que se humilhar por causa disso e daquilo para estarmos com os irmãos e por aí vai. E a gente às vezes acha que está fazendo muito ao Senhor, porque a gente serve na igreja, a gente dá aula na escola dominical, ou é oficial da igreja, ou coisas dessa natureza, não é? A gente acha que isso é muito sacrifício para nós. Mas lembre-se que se nós afirmamos que Jesus é Deus, Ele desceu do mais alto ponto, né, da glória eterna e se tornou homem, descendo ao lugar mais baixo, né, que a gente vai ver mais adiante. Ele desceu ao lugar dos mortos, né? E às vezes a gente não consegue sair do nosso tamanco do orgulho, a gente não consegue descer do nosso pedestal de orgulho, a gente não consegue dar um passo, um degrau, para que a gente possa, de fato, servir a Deus, né? A gente, às vezes, não consegue aguentar uma crítica a respeito de absolutamente nada, que a gente já fala, eu vou entregar tudo, não quero saber disso não quero saber dessa igreja, né? Não quero saber de fazer absolutamente nada. Muitas vezes nós passamos o tempo todo, né, dizendo, eu não tenho tempo para servir a Deus. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que Jesus, então, é o Senhor das nossas vidas. Quero citar ainda, para nós finalizarmos, o pastor Franklin Ferreira. Ele diz assim, a igreja não é determinada pelo prédio, edifício ou número de pessoas. Não é determinada nem pelo nome que está acima das suas portas. A igreja é igreja se Jesus Cristo é, semana após semana, oferecidos aos que ali se reúnem. Em outras palavras, o que o pastor Franklin Ferreira está dizendo é exatamente isso. A identidade que determina quem de fato nós somos é aquilo que nós pensamos a respeito de Jesus.
Se nós imaginamos que Jesus é apenas um bom mestre, um bom homem, e que ele tem bons conselhos para nos dar, e que a gente está, digamos assim, nós temos a decisão de seguir ou não os conselhos de Jesus, nós de fato não estamos entendendo a quem nós estamos servindo. Se nós estamos, semana após semana, sentados nos bancos da igreja, simplesmente pensando que eu preciso seguir os conselhos de Jesus, e aí eu decido na segunda-feira se eu vou ou não seguir esses conselhos de Jesus, nós não estamos entendendo a que Jesus nós estamos seguindo. É melhor a gente procurar um coaching, né? Talvez a gente melhor procurar um mentor espiritual, ou qualquer outro tipo de segmento religioso que vai, de fato, encher o nosso coração e afofar o nosso ego, né, semana após semana. Mas se de fato a igreja entende que ela serve ao Senhor Jesus Cristo, soberano sobre todas as coisas, e que de fato esse Senhor Jesus Cristo é o Senhor sobre as nossas vidas, a minha segunda-feira ela é completamente diferente. Eu entendo que eu não devo viver para mim mesmo. Não sou eu que determino os meus passos. Não sou eu que faço os meus planos. Não sou eu que determino aquilo que eu vou falar ou aquilo que eu vou dizer. Eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para servir a este Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou pedir mais uma vez para nós, então, finalizarmos. Só para que vocês, então, leiam para mim novamente o credo apostólico, por gentileza. Vamos lá? Amém. Irmãos, nós temos alguns minutinhos, eu não sei se a mocidade já subiu, mas nós temos alguns minutinhos aí, caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, precisam de algum esclarecimento sobre o que foi dito nessa manhã. Sim, Ariston, um rapaz aí vai entregar o microfone para você, um Mateus. Pastor, pelos versículos ensinados, né, trazidos aqui, pelo estudo ministrado, está bem claro que Jesus era 100% Deus, é 100% Deus, né, e na aula passada nós vimos que ele também é 100% homem. E nesse aspecto ele distingue das outras duas pessoas da Trindade. Deus o Pai, 100% Deus, 0% homem, e Deus Espírito Santo, 100% Deus, 0% homem. E a minha 3 perguntas aqui. A primeira, 3, rapaz. A primeira é a seguinte: Jesus, por ser 100% homem, ele tinha inclinação ao pecado, como nós, filhos de Adão, temos? Segunda, Jesus tinha 2 espíritos, aquele com o qual nasce o homem natural e o Espírito Santo de Deus? E terceira, nós, a partir do momento que passamos pela experiência do novo nascimento e que o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós também passamos a ter 2 espíritos, o do homem natural e o Espírito Santo de Deus? O bom dessas perguntas, Arista, é que eu vou responder todas na semana que vem. Olha, muito bem. Quando eu falar da humanidade de Cristo, eu vou responder todas elas na semana que vem. Aguardarei. Não falte. Cenas do próximo capítulo na semana que vem, quando eu falar da humanidade dele. Aí a gente vai tentar responder essas perguntas. Não sei também a resposta, viu, gente? Irmãos, nós temos mais alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum rápido esclarecimento, só para nós finalizarmos realmente. Na realidade, só uma observação, né? A gente viu
Inclusive, acho que foi o próprio Ari que perguntou isso em alguma aula anterior, e o senhor respondeu na mesma linha do que, enfim, do que tem até uns livros publicados em relação a isso. O credo apostólico, né, da forma que a gente estuda aqui, né, que como o pastor tem ensinado nas últimas semanas, o texto é exatamente igual, ou muito parecido com o que é adotado por outras religiões, inclusive na Igreja Católica, né? Só que o sentido de muitas palavras é completamente diferente. Então, no que pese, por exemplo, né, o senhor estava falando de Jesus, né? Se alguém falasse, acredita em Jesus, né? Porque às vezes a gente gosta de classificar, não classificar, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Que alguma pessoa fala alguma coisa e a gente interpreta com nossa experiência e assume algumas coisas. Quando a gente está aqui na igreja presbiteriana, ainda mais na nossa igreja local, então a gente, teoricamente, está falando as mesmas coisas, né? Quando a gente fala de Jesus, sabe quem é Jesus. O Deus que a gente fala é o Deus da Bíblia, conforme relatado na Bíblia, né? Conforme os sentimentos de alguns, né? Então, por exemplo, o próprio judeu mesmo, né? Que, em termos aí da história do povo de Deus, às vezes sabe até mais detalhes do que da gente, porque lá eles tinham aquela questão da transmitir para a oralidade, aquelas histórias todas, só que eles têm um fato que não é difícil, né? Difícil não, a gente não tem nem como estar no mesmo ambiente e orar aqueles eventos ecumênicos com um judeu, porque ele não considera Jesus como sendo Deus. Sim. Então é aquela questão básica, como o senhor estava falando aí, né? Então a gente... e tipo aquele que a gente fala também, né? De fé com obras, tem que ver o contexto maior, não a vantagem, né? E o senhor já falou isso aqui também, da confissão de fé, né? E a gente saber o que tem a confissão de fé, porque aí a gente está professando a mesma fé. Quando alguém está orando, a gente sabe o que a pessoa está falando, porque quando mistura demais, aí o que é o mais clássico que a gente vê na história, o arminiano com o calvinista, é difícil. Entendeu? Eu acredito, muita gente aqui acredita que a maioria dos presbiterianos acreditam, né, porque a gente se baseia na fé calvinista, que a gente não contribui em absolutamente nada, como o senhor falou, para a nossa salvação. Lá o arminiano acredita. Então é difícil a gente, até quando estiver orando, né, no meio do arminiano com o calvinista, a gente falar e se entregar, saber que tudo depende de Deus e alguém achando... né, perdoa por ter falhado, não sei se eu perdi a salvação hoje, amanhã eu tenho. Então, é muito importante a gente saber exatamente o que a gente está falando, qual é a fé que a gente professa, com como a gente está falando com as pessoas, né, porque senão as pessoas têm um Deus, e isso não estou falando nem católicas, é até o crente, tem um Deus que é imaginário. E não vou nem falar do Espírito Santo. O Espírito Santo já é outro que o pessoal faz muita alegoria e, às vezes, não está de acordo com a Bíblia, porque o nosso coração é enganoso. Então, tem que ter muito cuidado, como a gente... Não é só a questão de uma afirmação, né? Quando a gente diz que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, tem que ser. Então, o que a gente sente, aquilo que a gente escuta, como a gente escutou na aula hoje, a gente tem que procurar ver se tem lastro bíblico, né? Se não tiver, o próprio Paulo falou nas cartas dele que se ele chegasse com um evangelho, não é nem o anjo de luz, ele mesmo chegasse pregando um evangelho diferente do que está aqui, que fosse amaldiçoado. Então, é muito importante a gente saber exatamente, quando a gente tem uma expressão, uma palavra, saber do que a gente está falando. Ressalta a importância do estudo do credo apostólico. Essas questões, elas só são vencidas realmente com ensino. Não tem outro meio. Se os irmãos conhecerem outro meio, me falem, porque aí vai facilitar muito o meu trabalho. Eu vou ter mais horas de descanso, inclusive, né? Mas não há outro meio de nós compreendermos, de fato, as Escrituras, a fé que nós professamos. Porque, veja, a maioria, pelo menos das religiões, elas vão, de alguma maneira, dizer, a Bíblia diz isso. Ela vai citar algum versículo bíblico, ela vai te trazer algum ensino que está na Escritura. Se é certo ou não é a discussão, mas ela vai apontar de alguma maneira para a Escritura Sagrada. Então, a gente só consegue, de fato, compreender a Escritura. E falando de maneira mais peculiar, a gente só consegue compreender a nossa fé, o que a gente chama de fé reformada, ou presbiterianismo, ou o que é calvinismo, se nós realmente nos debruçarmos nas doutrinas que nós
confessamos, né? Então, óbvio, a gente respeita todos os outros segmentos religiosos, até dentro do contexto evangélico, né? A gente tem aí batistas, assembleanos e por aí vai. Nós respeitamos e consideramos que Deus são os nossos irmãos em Cristo, né? A gente não vai ficar aqui apontando o dedo para a igreja A, B, o C, o D, o X, né? Nossa intenção não é essa, mas nós precisamos compreender a nossa fé e como a nossa fé se distingue da fé desses irmãos, né? Oramos para que Deus possa, em alguns pontos aí, trazer esclarecimento ao coração deles, mas nós precisamos abraçar a nossa fé. Então, nós não queremos ser presbibleianos do reino de Deus. Nós não queremos misturar a fé, a confissão presbiteriana com a assembleia pentecostal do reino de Deus. Não, nós queremos ser presbiterianos. Nós temos uma confissão de fé, nós temos um entendimento teológico a respeito dessas coisas, e é nisso que nós queremos trabalhar e ser. Respeitamos as outras, consideramos as outras, não vamos entrar em embate com esses irmãos, mas nós precisamos compreender a nossa fé, o que de fato nós cremos como crentes, mas crentes presbiterianos, né? Então, a gente só vence isso realmente se a gente abraçar e entender as nossas doutrinas. Esquecendo de dizer o nome do livro, eu até tinha passado para o senhor, eu chamava assim, mesmas palavras, parece que é universos distintos. Isso, exatamente. O que ele quer dizer é o seguinte, tem as palavras, mas só que o significado é completamente diferente. Exatamente.